Bem, rapaziada, uma coisa é fato. O futebol brasileiro tá se tornando cada vez mais difícil de assistir, de jogar, tá sendo muito complicado. E o canal Fute 11 vs 11, que faz um puta conteúdo bom aqui sobre futebol, fez um vídeo falando justamente sobre isso. Eu concordo e vou dar a minha opinião ao longo do vídeo. Eu tenho vários tópicos pra falar sobre por que o futebol brasileiro. Eu, particularmente, já fui assim, eu acompanhava de forma assídua o São Paulo. Eu parei de assistir um pouco do futebol por conta dessa questão de horário, embora eu sei que esse é o menor dos problemas, mas o futebol 11 vs 11 provavelmente vai falar sobre isso ao longo do vídeo, então agora não vamos pular etapa não, né? Vamos por partes. O berço do futebol sempre foi a América do Sul, mas nos últimos 20 anos, somente a Europa vinha dominando o futebol mundial. Mas agora vem a pergunta, o que seria da Europa e da Champions League se todo o dinheiro não tivesse concentrado somente por lá? Essa imagem aqui mostra um aumento gigantesco na busca do termo Brazilian League no Google. E claro, tudo isso está acontecendo devido ao grande impacto do Mundial de Clubes. Enquanto isso, por aqui no Brasil, a nossa principal competição, a Libertadores da América, vem perdendo cada vez mais a audiência e o interesse dos jovens que começam a assistir o futebol. Até porque só os jogos, tipo assim, o São Paulo versus Flamengo, que dá uma cagada de aparecer lá, que dá normalmente muita audiência, ou então uma final da vida, uma semifinal com o time brasileiro, é só assim pra ter muita gente assistindo. Hoje em dia tá cada vez mais normal aí pela internet ver os Rala Madrid, aqui do Rio de Janeiro, e também os Visca Barça, lá da Bahia. Então, qual seria a verdadeira influência de veículos esportivos como TNT e também seus correspondentes, que cada vez mais vendem a imagem do futebol europeu para nós como algo muito superior ao que é visto por aqui? É uma lavagem cerebral que está sendo feita nos mais jovens? Agora com o Mundial de Clube tá dando pra ver aqui. O que pensar quando um moleque criado em Realengo, bairro periférico do Rio de Janeiro, marca um gol no Chelsea no Mundial de Clubes e se emociona por estar jogando contra os caras que ele só via no videogame, como por exemplo o Cole Palmer. E esse aí até vai, cara, porque ele realmente é muito relevante nos dias de hoje. Mas agora Reece James, chegamos ao ponto de achar que o Reece James é um craque muito superior ao que temos aqui. Nicolas Jackson, Cucurella. Hoje chegamos ao ponto da lavagem cerebral da Premier League estar tão grande que nossas joias se emocionam ao enfrentar o Reece James. É sério mesmo? Como seria o verdadeiro potencial do Brasileirão se a gente não tivesse que vender as nossas joias cada vez mais cedo? E pode não parecer, mas essas transferências têm um impacto muito maior do que só... Cara, o Vini Júnior é um exemplo claríssimo disso, claríssimo. O Vini Júnior saiu muito cedo do Flamengo e é ídolo lá fora. Então a galera hoje puxa saco dele lá fora, mas aqui no coisa falava mal dele pra caralho. Então é foda isso, cara, é muito foda. E cada vez, ele falou perfeito, o Estevão agora, tá? Vai fazer 18 e já vai embora. Isso vai se tornar cada vez mais comum por conta da grana. O real não tá valendo nada, mano. O real não tá valendo nada. Então é foda, é difícil, não dá pra julgar. Não dá pra julgar um moleque que aos 18 anos vai jogando Chelsea. Não dá, infelizmente. A diminuição dos craques atuando por aqui. Afinal, se um jogador ainda atua por aqui no Campeonato Brasileiro, é porque ele é ruim. Se fosse bom, estaria na Europa. Só joga por aqui quem é fraco. Certo? Mas será que realmente a realidade é essa? Cara, agora eu vou explicar o porquê o futebol sul-americano precisa mudar, em todos os aspectos. Desde a sua base, com os gramados ridículos que temos em alguns estádios, e até mesmo no seu marketing, que não prioriza em nada a estética do produto. E é justamente pela estética que eu vou começar esse vídeo. Sabe quando você liga a televisão ali à noite pra assistir um jogo de Libertadores? É extremamente comum, né, cara? Eu tô pensando aqui, ele falou uma puta coisa. A gente tem essa mania. Se tá no Brasil, é ruim. Cara, que loucura. Parece que é a coisa mais feia que você já viu na vida. A iluminação é podre, parece que tá vendo um jogo de Série C. O gramado é ridículo, a parada tem mais buraco do que grama. E a arbitragem que chega a ser piada, moleque. O jogo fica mais tempo parado do que com a bola rolando. Qualquer toque é falta. Qualquer coisa é motivo de ir pra cima do juiz e ficar enchendo o saco do cara. Claro, isso quando o juiz não quer aparecer mais do que os jogadores. E o grande finale dos últimos anos, que são as casas de aposta. Mano, eu fico bobo, como que alguém acha isso aqui normal, pô? Se liga nessa imagem. Quantas bets e casas de aposta... Eu tava pensando a mesma coisa! Mano, que bizarro! Eu tava pensando a mesma coisa. Como assim, velho? Que porra é essa? Betano, 7K, bet nacional... Mano, eu tava pensando a mesma coisa. Eu assisti um jogo do São Paulo, falei, mano, que porra é essa, velho? Que tanto de bet é essa? Porra! Aposta você consegue contar só nesse frame. É uma parada bizarra, porque além de deixar tudo muito mais feio, ainda contribui pra ser amador, tá ligado? Vou dar um exemplo básico aqui do meu próprio canal. Imagina eu no meu vídeo divulgando uma casa de investimentos, coisa que eu já fiz por aqui. E aí nesse mesmo vídeo, 3 minutos depois, eu falo de um outro investimento que não tem nada a ver com o que eu acabei de divulgar. Como que eu vou passar credibilidade pra você que tá me assistindo de que
um realmente é bom se eu tô divulgando o outro no mesmo vídeo. Então é basicamente como funcionam as casas de aposta aqui no futebol brasileiro, cara. Você liga uma partida pra assistir, sei lá, a 5ª rodada do Brasileirão e tem 10, 15, 20 casas de aposta em todas as imagens. Mas sinceramente, esse assunto das bets é uma parada muito mais profunda de se resolver, até porque já tá muito enraizado aqui no país. Querendo ou não, os caras tá mudando o nome de campeonato, mano. Nome de campeonato. Pesada que eles movimentam nos clubes todo ano é o que tem contribuído muito para que o futebol brasileiro avance no quesito contratações. Acho que o maior exemplo disso é o Memphis Depay no Corinthians, sendo que boa parte do salário dele é pago por uma casa de apostas, coisa que não seria possível antigamente. Mas agora me responde uma coisinha, será que os holandeses, que são fãs do Memphis Depay, conseguem assistir ele jogar aqui no futebol brasileiro? É claro que não, porque nem vender o nosso campeonato direito a CBF sabe fazer. Imagina você ter a seleção... E outra coisa, se depender da CBF, meu irmão, puta merda, pentacampeão mundial, a camisa mais conhecida no mundo inteiro e nem sequer trabalhar a imagem do seu campeonato ao redor do mundo. Rapaziada, muita gente subestima o peso que essa camisa ainda tem na história do futebol. Se você for em qualquer canto do mundo vestindo uma amarelinha dessa aqui, é certeza que você vai ser reconhecido como brasileiro e principalmente eles vão saber que aquela camisa se trata do futebol que é praticado aqui. Se a gente aqui no Brasil quiser assistir aos jogos do Sauditão, é totalmente possível. Com menos de 3 minutos de pesquisa e pronto, já vamos estar assistindo qualquer jogo. Agora faz a experiência de ir para outro país e tenta ver algum jogo do Campeonato Brasileiro, mano. Só tenta. E mesmo se ele conseguisse, valeria a pena pra um gringo que não tem nenhuma ligação com o futebol. Hoje em dia a casa é TV, só que o cara não vai entender nada, né? Se for tipo um gringo, ele não vai entender nada. O bagulho só tem narração em português, é só pra gente futebol aqui. Brasileiro. Né? Parar pra assistir os jogos, pra ver essa porcaria que a gente transmite por aqui. Vamos fazer o seguinte exercício, ok? Pegamos o Real Madrid contra o Liverpool e uma final de Champions League. Agora vamos colocar esse jogo aqui no estádio do Juventude com essa grama na chuva, completamente alagado. E vamos transmitir da maneira que a gente joga vira natação, né? Aqui, com 500 casas de aposta em volta, o pior árbitro que você já viu apitando o jogo, e vamos vender isso pro mundo todo. Qual imagem você acha que ficaria? Dos craques jogando bola ou do pacote completo que é ridículo? Eu tenho certeza que você sabe a resposta. E ainda mantendo nesse tópico do marketing, rapaziada, caralho, olha o que os brasileiros estão fazendo no Mundial de Clubes, pô. Os efeitos disso são significativos demais, mesmo que não seja o seu time que tá lá disputando. Torcer para que os brasileiros demonstrem um bom futebol é extremamente necessário para o bem do futebol brasileiro. Quer um exemplo prático disso? Esse gráfico aqui mostra as pesquisas e o interesse no termo Brazilian League no Google. Olha o salto grotesco que a gente teve no interesse no nosso futebol ao redor do mundo durante o Mundial. E sabe o pior disso tudo? Os gringos não vão conseguir achar nenhuma maneira decente de acompanhar a nossa liga. E sabe por quê? Porque a CBF não vende ela pra lugar nenhum no mundo, velho. E o pior, mesmo sabendo com muita antecedência que esse Mundial aconteceria agora em junho, a CBF não fez nada pra mudar isso. Se você olha as redes sociais, no máximo que tem são uns postzinhos aqui e ali mostrando o resultado dos jogos. Não tem ninguém lá de fato, fisicamente acompanhando tudo, gravando, mostrando como é de perto, mostrando os jogos, tentando levar a energia dos clubes brasileiros que estão lá pra quem acompanha a CBF pela rede social, cara. E sabe por que disso tudo? Porque nem eles acreditavam que o Brasil faria bonito como tem feito até agora. Exatamente. Isso que eu ia falar. E também não dá pra ser hipócrita, né? Praticamente ninguém botava fé que isso ia estar acontecendo. Mas a CBF, que é a entidade maior... Mas aí eu venho com uma pergunta. Você acha que da próxima vez do Mundial, a CBF vai fazer alguma coisa diferente? Eu tenho certeza que não, porque ela é incompetente. Ela é incompetente demais. Não dá pra depender dela cuidar do nosso futebol. Infelizmente, quando se trata de CBF, ninguém espera nada. É triste, não poderia, né, cara? fazer a mesma coisa que um torcedor comum faz. Agora, sabendo de... Mas peraí, eu só quero dar um pontuado sobre isso. Cara, pra mim isso sempre foi o maior problema do futebol brasileiro. Eu sei que existem, igual a questão que ele falou dos árbitros, cara, isso pra mim é crucial mudar, mas a questão da forma como se vende, cara, é completamente importante, porque uma coisa imagina o seguinte, se não fosse dito pras pessoas aqui no Brasil sobre a Champions League. Ninguém sabe o que é Champions League. Como é que a gente ia saber que o Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool dá tanta importância pra esse campeonato? Se a gente não soubesse que ele existia. A gente não saberia, porque isso seria forte só lá fora. A Inglaterra saberia que o Liverpool dá importância, a Espanha. Se você assistiu o filme que chama Como Vender a Lua, eles mostram muito, muito, muito a importância do marketing. Sem o marketing é muito difícil você jogar a imagem para as outras pessoas. E a gente sabe que quanto mais pessoas vendo, mais dinheiro entra. Quanto mais dinheiro entra, mais investimento. Se tudo seguir o círculo certinho, se não tiver corrupção, enfim. Mas o marketing, para mim, é crucial ser melhorado.
é tudo feito pra gerar grana e não em torno de um espetáculo. Eles não estão se importando com o espetáculo. E isso, pra mim, cara, prejudica muito. Sinceramente, não dá vontade de assistir grande parte dos jogos, porque não é feito um bom marketing. Basicamente, o ponto perfeito que o chefinho trouxe aqui, tudo cara. Isso, porra, a gente chega no segundo tópico do vídeo. Foda, como mano. A gente vai fazer os jovens se interessarem pelo futebol brasileiro novamente, se a Libertadores, a principal competição da América, é tratada da mesma maneira pela Conmebol. Ela que deveria levar cada vez mais a visão da coisa para o mundo todo, e sempre que algo envolvendo a Libertadores vira... Vocês já pararam pra pensar que o ganhador da Champions League enfrenta o campeão da Libertadores? Entende? E compara os pesos. O peso da Libertadores com o peso da Champions. Porra, não dá, né? Normalmente é algo ruim, como o próprio caso de racismo que teve com o Luigi, né? O jogador da base do Palmeiras. Pensa aqui comigo. Hoje a gente vê uma geração de jovens que só consomem vídeos curtos e rápidos. Esse vídeo aqui, por exemplo, se eu não falar desse jeito extremamente rápido, colocar um monte de efeito na tela, ele já sai do vídeo. Então como você vai convencer um moleque desse de 13 anos que não para pra assistir nada, pra ver um Palmeiras e Boca que fica dos 90 minutos de partida, 20 minutos parado por falta? Sem falar nas brigas, os problemas com a arbitragem, gramado podre, iluminação no estádio ridícula, transmissão na Globo que o moleque nem sabe o que é, cara. Até porque a TV convencional caminha a passos largos para o fim. E ao mesmo tempo que tudo isso é falho na América do Sul, esse mesmo moleque pega o controle e liga a televisão na ESPN para assistir um jogo da 7ª rodada da Premier League entre o Luton Town e o Brentford, e o que acontece? O gramado tá igual um tapete, a transmissão é levada com seriedade, a iluminação é perfeita nos estádios. Exatamente. E o Luton Town, cara, subiu da 2ª divisão, inclusive já voltou. É foda. Os estádios todos novos, tudo impecável. Como que esse garoto não vai achar que tudo aquilo ali que ele tá vendo é 10 vezes melhor do que ele vê aqui na América do Sul? Isso porque eu nem tô citando jogos grandes de lá, cara. Tipo um Liverpool contra Manchester City, um Chelsea contra Manchester United. Não tem como, pô. E mesmo que você ache que esse público não é importante, se não quer assistir, não assiste. A gente não precisa de torcedor. Não tem como, é o futuro. Daqui a pouco vão ser eles, cara. Modinha. Se quiser ver Premier League, vai ver Premier League. Não assiste Brasileirão, não. Deixa pra quem gosta. E esse pensamento é totalmente errado, cara. Porque essa garotada de hoje, que não liga pro futebol brasileiro, que prefere torcer pra clube europeu... Eles vão ter filho, filho, um canal né? aqui no YouTube dedicado só a um clube europeu. Que tem página no Instagram, página no Twitter, que briga o dia inteiro entre brasileiros mesmo, velho. Tudo pra defender um jogador de um clube europeu. Essa galera que deveria sustentar o futebol sul-americano no futuro. Porque o seu pai vai envelhecer, eu vou envelhecer, você também vai envelhecer. E essa nova geração é a que seria responsável por sustentar os nossos clubes no futuro. E esse desinteresse que eles estão tendo no futebol brasileiro hoje já tá causando impacto aqui no presente. E vai causar ainda mais no futuro. As torcidas precisam se renovar. Os clubes precisam se movimentar. A CBF precisa fazer de tudo para atrair esse público jovem. A gente tem que se comunicar melhor com essa parcela que não é pequena. Caso contrário, a gente chega agora no que é o terceiro ponto desse vídeo. A influência da TNT e seus correspondentes nesse processo. Se você, assim como eu, acompanha o futebol europeu, principalmente a Champions League, você sabe que, mano, não tem comparação. Cara, a TNT e a sua equipe no geral, eles dão um banho em qualquer outra transmissão. É muito Isso foda. acontece porque os caras sabem fazer e eles são muito competentes no que eles fazem. É só olhar a última final de Champions, rapaziada. O PSG meteu um 5-0 na Inter em um jogo ridículo dos italianos. Não teve competitividade na coisa, pô. E mesmo assim, esse jogo liderou a audiência no Brasil todo durante o horário. Os caras fazem a coisa ter emoção até quando não tem, pô. E isso é mérito total deles. O PSG é campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história. O PSG atropelou a Internacional e aqui na Allianz Arena fez 5-0 fora o baile. Eu vou dar É tudo eles circulam o evento, sabe? É transmissão aqui no YouTube antes do jogo, é transmissão pré-jogo. Essa transmissão que eu disse é a do André Reine. Ele entra falando sobre o jogo que vai ter, sobre notícias, e aí ele chama pro evento, fala que vai ter lá, fala que vai ter pré-jogo, e aí ele chama os correspondentes que estão lá. Então ele vai construindo toda uma atmosfera que a galera vai ficando, caramba, meu Deus do céu, vai ser um jogão. E aí, porra, mesmo lá, e aí a hora que entra no jogo, tem aquela narração do André Reine, tem os correspondentes lá no evento. Então é toda uma atmosfera que eles constroem que, mano, torna o evento único. Realmente a Champions League é muito diferente de qualquer qualquer outra transmissão. É muito foda. Outro exemplo aqui. Eu afirmo pra vocês que é mais fácil você saber tudo sobre o Barcelona, acompanhando ali o Marcelo Beckler e o seu canal no YouTube, do que você saber qualquer coisa sobre qualquer clube brasileiro. Vou dar um exemplo aqui do Flamengo, que é o meu time. Eu moro no Rio e é mais fácil pra mim saber sobre o Barcelona, um clube europeu que tá do outro lado do mundo, acompanhando aqui o canal no YouTube do Marcelo Beckler, que, mano, o cara
cara faz uma cobertura impecável, pô. Você consegue saber sobre contratação, quem vai chegar, quem vai sair, como foi cada jogo, qual jogador tá insatisfeito. Você consegue saber até das finanças do clube, velho. Tudo isso porque o Barcelona também contribui para que ele faça esse trabalho. A TNT dá todo o suporte para que o cara faça um trabalho do nível que ele faz. Um brasileiro sozinho consegue cobrir um clube espanhol e te trazer mais ligação com esse clube espanhol do que você teria com qualquer clube brasileiro, mesmo que fosse o seu time. E isso não se limita só a ele não, tá? A Tati Mantovani com o Real Madrid, você consegue acompanhar tudo, saber contratação, saber quem chega, quem sai, os bastidores, se o jogador acordou com febre, se o jogador tá doente, se o jogador vai jogar, se não vai, você sabe tudo. A mesma coisa pro Fred Caldeiro cobrindo a Premier League, cara. Se você quiser saber sobre o Big Six, você vai ter vídeo lá. Se você quiser saber sobre como os jogadores estão, você vai ter vídeo lá. Se você quiser saber sobre a má fase do Manchester City no ano passado, ele cobriu praticamente todos os jogos do City no estádio, fazendo os vídeos do estádio. E agora fala pra mim, o que você consegue saber sobre o seu time? Qual jornalista ou influenciador do seu time que você acompanha, que faz um trabalho tão bom quanto, ou melhor, do que o pessoal da TNT faz? Vou dar um grande... Não dá. O Jorge Igor, eu ia dar o exemplo dele, o Barolo é um, o próprio Josão, mas, assim, são pontuais. Realmente pontual, porque é foda. Exemplo de quem tem contribuído muito pro futebol brasileiro aqui, o próprio Jorge Igor. Ele é um narrador e comentarista também na TNT. É impressionante, mano. Os caras têm simplesmente os melhores profissionais do ramo, tá? A verdade é essa. E todo dia no almoço, ele faz um vídeo comentando algo sobre o futebol brasileiro, às vezes muito mais focado no Santos, que é o clube dele. Mas, por exemplo, eu não sou santista e eu assisto todos os vídeos do cara. Eu também. Que esteja falando do Santos, porque é alguém que tem carisma, é alguém que sabe se comunicar também com o público da internet, com o público mais jovem. Só do cara tá fazendo isso, levando a imagem do futebol brasileiro para outras pessoas que necessariamente nem assistem televisão, nem assistem futebol no geral, mas que estão ali assistindo o cara, estão ouvindo a opinião dele sobre futebol, estão formando uma ideia sobre o que é o futebol brasileiro para quem sabe começar a assistir, começar a torcer para algum time, algum moleque de 12, 13 anos que assiste o cara. Isso é importante, é disso que a gente também precisa. Hoje, cara, para um moleque de 14 anos que quer assistir futebol, é melhor assistir a um jogo do Barcelona, que ele verá grandes jogadores sempre, vai conseguir acompanhar também tudo que esses jornalistas brasileiros que cobrem e tem os seus canais entra aqui... lá naquele primeiro ponto, né, cara? O evento acaba sendo um pouco melhor de jogabilidade por conta dos nossos craques estão indo tudo pra lá. No YouTube, onde eles relatam tudo o que acontece. A questão é, quando começa um craque despontar aqui no Brasil, já se surge a ideia de quando é que ele vai, pra onde ele vai. É sempre assim, nunca é, porra, ele vai jogar só... Cara, tenta lembrar na sua memória aí quando surgiu um craque aqui no Brasil e jogou de ponta a ponta da carreira no mesmo clube. Aqui do Brasil, cara, dá pra contar na mão, viu? No jogo, nos bastidores, né? E outra, recentemente, acho que não tem. Pensar lá pra trás dá pra achar um ou outro. Recentemente, impossível. Negociações, em tudo, mano. Que o Real Madrid, a partir do dia 14 de agosto, passa a contar com Franco Mastantuono. Antes, só pra você assistir a um jogo de um clube europeu já era muito difícil. Hoje em dia você tem tudo na palma da mão. E isso com o carisma da galera da TNT que faz tudo com excelência. E agora quem é a concorrência? O que a rapaziada do esporte faz aqui pelo futebol brasileiro? A gente vai ter o quê? O Luiz Roberto narrando o jogo na Globo? Os clubes brasileiros pararam... Como é que chama? O Galvão. Não tem... Gol! Não era gol. A verdade é essa, só que a diferença é que antes, quando a gente era moleque e ligava a televisão, o que a gente tinha pra assistir eram os jogos do Campeonato Brasileiro. Só na época de Copa do Mundo que a gente via mais sobre os outros países e principalmente sobre o futebol ao redor do país. Só que hoje em dia isso acontece cada vez menos. No Twitter, por exemplo, a coisa mais normal do mundo, você vê várias e várias páginas que são criadas todos os dias para jogadores e clubes europeus. E até aí tudo bem, eu acho super normal, até porque tem um público bem grande pra isso. Mas é bizarro como tem brasileiro que realmente se sente europeu. O cara não tem nenhuma ligação com o futebol daqui, pô. Se você perguntar pra ele pra qual clube brasileiro ele torce, ele não tá nem aí pro que é disputado aqui, cara. Ele realmente é um torcedor do Chelsea. Ele realmente é um torcedor do Barcelona. Ele realmente torce para o Real Madrid. E é uma parada tão forte, tão bizarra, que eles chegam ao ponto de brigar entre eles, diminuindo os jogadores brasileiros, cara. Tudo isso porque ele joga em um rival europeu. O que você mais vê são dois brasileiros se xingando por clubes europeus e por jogadores. Vou dar um exemplo aqui. Um brasileiro que torce para o Real Madrid no Twitter fica pegando momentos em que o Rafinha joga mal ou erra um passe. Tudo isso para poder postar um compilado de erros do cara pelo Barcelona e criticar ele ser candidato à bola de ouro. Aí, como resposta, vem outro brasileiro, torcedor do Barça, e posta que o Rodri salvou o futebol, porque ele roubou a bola de ouro do Vini em 2024. Tipo assim, são dois brasileiros, mano. E ao invés é coisa de maluco.
Aí é coisa de maluco. Um brasileiro que acha que o Vini Júnior não mereceu, aí é Eles torcerem pra internar. Internação compulsória. Eles preferem ficar brigando o dia louco, inteiro. tio? Por que não? Eles se consideram barcelonistas e madridistas. A parada chegou ao ponto que virou guerra, como se eles realmente fossem espanhóis, pô. Esse é o nível da influência que o futebol europeu chegou. E você acha que esse cara ele vai crescer e vai decidir do nada que vai torcer pra um clube brasileiro? Não vai, mano. Ele vai continuar torcendo pra esse clube europeu, ele vai continuar com a sua E ele vai ter filho, e o filho não vai torcer também, porque não vai ter inserido no futebol. E aí o filho desse filho vai ter filho, e aí fudeu. Aí o futebol no futuro aí não vai ter 3 pessoas assistindo. Ele vai alcançar mais e mais seguidores jovens, vai expandir essa cultura por aqui e daqui a pouco vai ser cada vez mais... Aí a hora que for tarde, a CBF vai falar assim, rapaz, estamos perdendo view, hein, mano? Acho que tem que achar uma solução. Normal você foda, ir na rua cara, e porra. ver só camisa de clube europeu por aqui. Enquanto isso, os clubes brasileiros, a Globo e toda a mídia daqui ignora e acha normal. Ah, a gente não precisa desse pessoal, não. Ah, é Enzo, deixa ele torcer pra clube europeu aí, tá de boa. Ah, a gente não vai mudar o que a gente já faz, não, porque tá dando certo, né? Deve tá dando sim, confia. Enquanto isso, a TNT nada de braçada por aí com a Champions League e você tem que ouvir dos moleques daqui que a Premier League é 50 milhões de vezes melhor do que tudo que a gente já viu sobre futebol. E não me entenda mal, tá? A Premier League é melhor do que o Campeonato Brasileiro? É. Sim. Não tem essa, rapaziada. Esse Mundial de Clubes não vai mudar um fato. A Premier League é muito melhor do que o futebol brasileiro. Mas não é tão melhor como muita gente prega por aí. Essa é a grande questão. E agora vem o quarto tópico desse vídeo. O Mundial de Clubes. Bom, tô gravando isso aqui no dia 21 de junho, ok? Depois do Palmeiras fazer um jogo muito superior ao Porto, do Fluminense botar o Borussia na roda, do Botafogo vencer o Paris Saint-Germain, mano. O campeão da Champions League. Então, é aquela parada. Aconteceu o de sempre. Eu tô gravando esse vídeo no dia 9 de julho. Então, cara, infelizmente aconteceu o que todo mundo esperava. O Chelsea eliminou o Fluminense. Eu, sinceramente, torci muito pro Fluminense. Mas o Chelsea eliminou o Fluminense. O Flamengo já foi eliminado pelo Chelsea. O Botafogo já caiu. O Palmeiras caiu pro Chelsea. Então, cara, é muito difícil, cara. O Bayern de Munique eliminou o Flamengo. Cara, infelizmente, o futebol lá fora, igual ele falou aí, é melhor. Os caras são melhor, porque tem esse monopólio da grana. O dinheiro deles vale muito mais que o nosso. Então, vamos supor um contrato, eles por eles. Chega um contrato de 200 mil, 200 mil dinheiros. Só que o 200 mil dinheiros desse lado de cá, dá pra você multiplicar por 6. Entende? A conta não fecha, a conta fica muito difícil de equilibrar. O jogador não tem como não pensar no dinheiro, porque a hora que ele faz 35, 36 anos, já tem galera falando, cara, quando é que ele vai aposentar? Entende? É um período muito curto que você tem pra fazer dinheiro. Então não dá pra julgar, cara. Infelizmente é isso aí. São poucos que vão pra fora, fazem história lá e quando voltam ainda conseguem. Hulk é um exemplo disso. Então é foda, cara. Passar o carro pra cima do Chelsea. Sinceramente, rapaziada, vendo os jogos, vocês conseguem mesmo acreditar que são os nossos clubes ali? Olha a diferença de postura dos jogadores, pô. Em qual momento você viu eles fazerem aquela cera insuportável que tem aqui no futebol brasileiro? O Botafogo jogou 90 minutos contra o Paris Saint-Germain, praticamente o tempo todo só se defendendo. E fizeram isso com perfeição. Você viu alguma cera sendo feita, alguma pressão no juiz o tempo inteiro pelos jogadores do Botafogo? Não teve, cara. Não teve nada do tipo. Eu sempre tive essa birra com o futebol brasileiro. Cara, eu acho que eles preferem fazer isso, porque a gente sabe, se eles se tornaram profissionais, eles são bons. Isso é inegável, eles se destacaram no meio, na posição deles. Então por que o cara chega lá em cima e fica com essa mala toda, joga a porra do futebol? E futebol no estado mais puro da coisa. Então você acha mesmo que esses caras não sabem jogar bola? Não conseguem fazer um grande jogo quando eles realmente estão motivados pra aquilo? E claro, né, quando tem as condições perfeitas pra isso. O gramado no jogo é sempre um tapete, a atmosfera tá sendo incrível sempre. A arbitragem nem tá sendo aquelas coisas, mas já é anos-luz da merda que a gente tem aqui. E principalmente o calendário. Os brasileiros estão jogando a vida toda a partida e tendo tempo para recuperar, para poder planejar a tática para outro jogo, para poder fazer uma grande partida. É 100% diferente desse calendário maluco que a gente tem aqui. Que ele falou errado, né? Os europeus. Né? O clube faz um jogo no Rio, 3 dias depois você tem que fazer um jogo no Nordeste e depois tem que viajar para Quito para jogar Libertadores 2 dias depois. Cara, é uma loucura que a gente tem aqui, rapaziada. Não tem como cobrar o nível de atuação que eles estão tendo lá nesse Mundial, praticamente, planejando cada jogo em específico, com o que a gente vai ter aqui, porque não dá, mano. Não tem o mesmo nível de mobilização para os jogos, os jogadores não entram com o mesmo foco, não tem a mesma energia, porque eles estão sempre cansados, sempre fazendo viagem, e não adianta você falar, mas eles ganham milhões pra isso, que não sei o que. Beleza, rapaziada, mas os caras não são robôs, pô. Pelo amor de Deus, rapaziada, o campeonato... Não, eu entendo isso, só que lá fora também tem essa dificuldade, né? Isso eu acho que é uma dificuldade do futebol, eles tendem a espremer o suco dele até a última gota, porque o Liverpool, por exemplo, vou dar um exemplo do time
time que eu acompanho com mais assiduidade. O Liverpool enfrenta, o Luton Town, igual ele deu exemplo aí, lá na cidade de Luton Town, depois vai ter que viajar lá pra Espanha pra jogar na casa do Real Madrid, então tem essa bagunça toda. Isso não é só aqui do Brasil, eu acho que isso pra mim é um problema do futebol. O brasileiro vai até o Natal, pô. Esse ano a gente vai jogar bola até dezembro. Como que alguém acha isso normal, pô? E é nessas horas que a gente viu o quão inimiga do futebol brasileiro é a CBF. A arbitragem que a gente tem aqui não é nem Põe esse cara na tela, não. Profissional, rapaziada. O árbitro aqui recebe uma graninha ali pra apitar cada jogo e valeu, pô. Não é uma profissão de fato a parada, tá ligado? Não, lá fora, eu não sei se isso... pelo que eu saiba, isso não acontece no Brasil, porque a gente tem um exemplo do Daronco, já fez 1 milhão de cagada e não acontece nada, ele continua tomando trembolona. Mas, ó, o negócio é o seguinte... Se o cara faz uma cagada lá fora, por exemplo, contra o Manchester City, contra o Chelsea, cara, na semana seguinte ele é rebaixado. Ele vai pra segunda divisão. Então os caras têm toda uma ideia de profissionalismo. Cara, não vamos fazer cagada, vamos tomar conta aqui, vamos fazer o nosso trabalho bem feito. Porque se der ruim, nós vai tomar. O VAR, quantas vezes a gente já viu aquela porra daquele VAR fazendo aquela linha tudo torta? Pô. Que ele tem ali uma carteira assinada com a CBF, que ele tem os jogos certinho que ele vai apitar no mês, no ano, sabe? Desde o começo do ano recebeu o calendário total. Ó, você vai apitar tal jogo, tal jogo, tal jogo, o seu salário é tanto, se você cometer erro, você tem infração em tanto, vai ficar fora de tal jogo, de tal jogo. Não tem nada, é completamente bagunçado. O cara recebe ali pra apitar um jogo, não sabe se ele vai apitar outro, quando ele vai apitar de novo, e é totalmente zoneado. E é agora que eu quero abordar aqui o ponto final desse vídeo. O futebol brasileiro precisa mudar. Primeira coisa, os estaduais tem que acabar. Ah, mas os clubes do interior precisam disso, os clubes pequenos vivem do estadual. Rapaziada, vamos ser sinceros, velho. Pro futebol brasileiro evoluir, a corda vai ter que arrebentar pra algum lado. E a gente sabe que sempre arrebenta pro lado mais fraco. Na hora da gente pregar moralismo e falar, ah, cara, olha só o futebol do interior, como ele é importante pro nosso ecossistema, a gente precisa dos clubes do interior. Beleza, isso aí tudo é muito bonito na teoria. Só que, por exemplo, o Campeonato Carioca não tem nem premiação, rapaziada. Não é que nem o Paulista que, pô, os caras fazem um mega evento, tem uma transmissão da hora. Eu ia falar do Paulista, mas... Muito melhor, inclusive, do que vários jogos do brasileiro, tá? Só que isso não é o padrão, a gente sabe que a esmagadora maioria dos jogos são jogos ridículos de ruim, de pré-temporada, os jogadores claramente não querem estar ali, estão jogando contra clubes 10 vezes menores só pra cumprir tabela e, claro, inflar mais ainda o calendário, cansar mais os jogadores, aumentar o risco de lesão e, principalmente, o que a CBF não cansa de querer, lucro. Só que se a gente visse esse lucro sendo transferido pra, sei lá, investimento... Exatamente, investir em alguma coisa, pô, faz o que com o dinheiro? Amado decente, arbitragem decente, melhorar as transmissões, melhorar a qualidade dos jogos, ninguém ia reclamar. Só que isso não acontece, cara. Todo ano os estaduais... ninguém sabe pra onde vai esse dinheiro. Valeu, é isso. A gente não tem retorno nenhum em nada e só tem piora no nosso produto. Mas aí beleza, caso não queiram acabar com o estadual, então tem uma outra opção, que na minha opinião é reduzir o número de clubes na Série A, o que consequentemente geraria menos jogos, menos viagens, menos burocracia para acontecer as partidas e também resultaria numa qualidade superior dos jogos e até mesmo em um nível mais alto na própria Série A. O ideal mesmo seria os dois, acabar com os estaduais e também diminuir o número de clubes na Série A. Feito tudo isso, mais uma coisa que também precisa acontecer. Os clubes têm que se unir para criar uma nova liga entre si. Já tá mais do que claro que não dá pra CBF cuidar do futebol brasileiro. Só que o maior problema que tá impedindo de tirar essa liga da teoria e colocar na prática é que nenhum clube quer ceder e perder uma porcentagem do que eles acham que realmente merecem. Pra resumir, cada clube só tá olhando pro seu próprio umbigo e não tá vendo o bem maior da liga no geral. Exatamente, um problema não é só da CBF, cara. Eu acho que o problema é dos dirigentes gerais. Porque a gente tá cansado de ver clubes aqui no Brasil que são gigantescos, afundados em dívida. Então, quando o clube tá afundado em dívida, cara, qualquer migalha que você me oferecer aí, eu vou pegar. Eu vou pegar porque vai me ajudar a pagar essa dívida de uns 6 trilhões que tá aqui. Cara, você consegue imaginar isso? Como é que um clube fica devendo tanto dinheiro, cara? O Corinthians da vida, São Paulo da vida, Santos da vida... Mano, é uma coisa bizarra e faz parte desse ecossistema que é um problema gigantesco de ser resolvido, viu? Então, porque... o que deveria ser prioridade. Quando se trata de pessoa, o problema é sempre mais fundo do que a gente imagina. Cara, porque, rapaziada, eu volto a repetir, se isso já tá sendo problema agora no presente, o futuro só tende a piorar. Se o futebol brasileiro não mudar em tudo, a gente vai ficar cada vez mais pra trás e vamos perder torcida mais do que a gente já tá perdendo
dentro do nosso próprio país, mano. Porque uma coisa é certa, rapaziada, não vai adiantar nada o Flamengo continuar sendo o clube mais rico, sendo que não vai ter nenhum outro pra você jogar contra, pô. E eu sou um flamenguista falando isso, ok? A liga tem que acontecer. Uma melhor divisão do dinheiro das cotas de TV também movimenta a competitividade. E nem por isso quem é grande deixa de ser ganhador, cara. Vamos olhar aí de novo pra própria Inglaterra. Pega o pior clube que você imaginar de lá, cara. Quando você pega pra ver, os caras... Vamos ver. Pode ser o Luton Town que você falou. O Luton Town é bem fraco. Tem estádio, os caras têm um gramado perfeito, todas as condições de jogo são ideais. Só a câmera do estádio do Luton Town é uma merda. Parece que tem um cara filmando lá de dentro. Pra qualquer partida acontecer lá, tanto pra receber o Lanterna, quanto pra receber o primeiro colocado da liga. E isso acontece porque desde o último até o primeiro... Ah, é o Ipswich Town, eu falei errado. Esse Ipswich Town aí parece que tem um cara filmando com o celular. Até o primeiro, os caras recebem uma boa quantia de dinheiro da própria liga. E quando você pega pra ver quem ganhou os últimos campeonatos, são sempre os mesmos clubes grandes. City, Liverpool, Chelsea, Manchester United e aí por diante. Resumindo, a melhor divisão do dinheiro não atrapalhou em nada os clubes gigantes. Eles continuam lucrando mais, eles continuam desempenhando mais, continuam liderando a liga, estão sempre nas maiores competições europeias, só que isso melhorou e muito a imagem da liga no geral. Pega aí há 10, 15 anos atrás, ninguém nem ligava pra Premier League, rapaziada. A verdade Razão é essa. total. Era um ou outro que parava pra assistir ali. Hoje em dia se tornou a maior liga do mundo graças a essas mudanças que eles fizeram há anos atrás. E tudo isso culmina no que eu falei lá no começo do vídeo, sobre o marketing e saber vender o seu produto. Quando você pega pra ver um Norwich contra o Brighton, cara, pelo amor de Deus, você realmente acha que o Norwich contra Brighton é melhor do que um Corinthians e Palmeiras, por exemplo? Nunca. Não é melhor, mano. Eu te garanto, não é melhor. O jogo não é melhor. Se esse Norwich pega o Palmeiras da vida, putz. Só que tudo mas leva uma lapada seca. O gramado bom, a iluminação boa, a arbitragem perfeita, tudo isso contribui pra ser muito melhor do que a gente tem aqui, mesmo que a gente tenha muito mais talento. Agora imagina se a gente consegue tirar tudo isso que eu falei aqui do papel. Teríamos mais audiência de todos os públicos, principalmente aqui no país. Também venderíamos o nosso campeonato para, por exemplo, Portugal, França, Espanha. O mundo todo poderia assistir ao futebol brasileiro. Imagina o impacto... Assim, a CBF não vendeu o acesso ao... Tipo assim, não conseguir vender a visibilidade, a importância de um Corinthians e Palmeiras, de um São Paulo e Corinthians... pra Portugal, que, tipo assim, dá pra entender o que a gente fala. Não conseguir fazer isso, tipo assim, na boa, pra Angola da vida, pô, é bizarro, mano, é bizarro. A gente não vê... Você consegue imaginar alguém da Angola com a camiseta do Corinthians? Não dá, mano. A gente nem imagina que seja vendido de forma assim, cara, é grandioso. O Corinthians é grandioso. O São Paulo é grandioso. O Santos é grandioso. A gente imagina que eles lá vão usar só a camiseta do Real Madrid, do Barcelona, porque eles de fato conseguem vender. Então... disso, com as torcidas apaixonadas que a gente tem aqui. Vou dar um exemplo. Um fundo do Qatar comprou o Paris Saint-Germain. Rapaziada, o que era o Paris Saint-Germain antes? Não era nada. Ah, você vai falar, ah, não, já era um clube grande, já tinha título francês. Beleza, mas os caras eram inexpressivos. E mesmo assim eles foram lá... Era inexpressivo mundialmente, eles só eram grandes na França. Investiram no clube, compraram. Imagina agora, sei lá, um fundo árabe investindo num Corinthians da vida. Clube aqui que tá totalmente quebrado, mas só que tem milhões de torcedores aqui no país, velho. Imagina algum fundo árabe vendo o potencial que isso tem aqui. Aí depois outros vêm, sei lá, investe no São Paulo, investe mais na liga, gera mais entretenimento. Eu não sou muito fã desses shake vindo não, porque ele só faz cagada, viu? Esses caras chegam com dinheiro, começam a mandar em tudo, daqui a pouco não tem nem jogador brasileiro aqui mais. Vai ter só os gringos jogando pelo São Paulo. Patrocínios maiores, patrocínios melhores, pra poder parar de socar casa de aposta em tudo. É necessário mudança. E principalmente, parar com esse pensamento retrógrado de, não precisamos mudar. Tá bom assim, quem não quer ver que não assista. Esse não é o pensamento correto. Olha as próprias redes de televisão aí, ficaram ignorando o YouTube o máximo que podiam. Há 15 anos atrás, quando o YouTube começou aqui, era chacota. Quem fazia isso aqui era chacota, era zoado até mesmo nas grandes programações da Globo. O Pânico na TV fazia muita zoação. E o que eles perceberam depois? Quando começaram a ver o sucesso que eles estavam fazendo com o público jovem, o que o Pânico fez lá atrás? Chamou o Cossielo. Ou você acha que o Bate ou Regaça que o Cossielo fez lá com vários youtubers na televisão, que gerou muito movimento, chegou a bater pico de audiência do Pânico na TV, cara, que na época era um estouro. E qual era o pico de audiência? Quem levava mais? O Cossielo. Então você acha que eles fizeram isso aí porque eles gostavam do Cossielo? Ou porque eles estavam vendo que tava dando merda? E é isso que a Globo, por exemplo, tentou fazer recentemente, contratando o Fred pra apresentar o Globo Esporte. Só que, sinceramente, agora
já é tarde demais. E se Eu a gente acho não também. mudar a tempo, o mesmo vai acontecer com o futebol brasileiro. Vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Se tu curtiu esse vídeo, mano, isso aqui é pra ser mais um debate, comenta a sua opinião, pode falar o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Você tá livre pra opinar aí de boa. Vou responder vocês aí tranquilamente, só espero que, né, com um mínimo de educação, por favor. E deixa aquele like pra poder apoiar esse vídeo se você curtiu esse formato. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, que estamos E ajuda a bater 100 mil. inscritos. É isso Valeu? aí. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui. Cara, muito foda o vídeo, muito bom. É um debate gigantesco, eu acho que eu consegui dar minha opinião ao longo do vídeo. Sinceramente, não sei o que tem que se acontecer, não sei se essa solução de acabar com os estaduais resolve o problema. Talvez só se agrave, né, porque, igual ele falou, os clubes dos interiores, então às vezes gera uma puta treta. Então não sei se a CBF e nem os clubes estão dispostos a passar por isso. Mas realmente algo precisa ser feito porque tem afastado cada vez mais os jovens do futebol, né? É mais comum do que a gente imagina ver um jovem falando, cara, eu não torço nem pra seleção. Então isso é um resultado muito grande de como tá sendo a influência da CBF e do futebol aqui no Brasil, né? Que era pra ser completamente diferente. Enfim, eu quero saber de vocês aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, eu tô tentando buscar os 400 inscritos e eu preciso da ajuda muito de vocês, beleza? A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui comigo. O link do canal do Fute 11 vs 11 tá aqui na descrição. Ajuda ele a bater 100 mil inscritos, que ele merece demais da conta. Ele faz uns conteúdos muito fodas. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Falou!